O conservadorismo brasileiro ganha forma política no século XIX, com os chamados Saquaremas, fundadores e integrantes do Partido Conservador do Império. A defesa da unidade nacional, o respeito às tradições, a promoção do progresso a partir da ordem foram inauguradas e formuladas para a realidade brasileira pelo seu trabalho. A maior conquista do Partido Conservador no Império foi a defesa e a preservação da monarquia brasileira, principalmente durante a instabilidade do período regencial. Não à toa, esses conservadores ficaram conhecidos como os construtores do Império, por terem fornecido as soluções necessárias para a manutenção da unidade nacional em torno da coroa. A defesa dos valores conservadores foi empreendida por personagens ilustres, como Bernardo Pereira de Vasconcelos. Após a queda da monarquia, o conservadorismo brasileiro atravessou o século XX disperso em vários movimentos e partidos, com pouca ou nenhuma articulação entre si. Uma história difusa, que vai das denúncias de Eduardo Prado contra os desmandos autoritários da Primeira República, passando pelo jornalismo antivarguista de Carlos Lacerda e a recuperação da filosofia católica feita por José Pedro Galvão de Souza, até o anticomunismo que deu força para a instauração de um regime militar. Paradoxalmente, depois de 21 anos no poder, o trauma da ditadura militar entregou o país para uma esquerda organizada e fortalecida, e uma direita completamente esvaziada, desarticulada e deslegitimada perante a população, que chegou mesmo a perder a noção do que seria o conservadorismo. O conservadorismo é a vertente política que deseja conservar um determinado estado de coisas em contraposição ao ímpeto de mudanças característico do progressismo. Não se trata de um movimento contrário ao progresso e à criação de novas maneiras de pensar e agir. Afinal, as coisas que o conservadorismo deseja conservar já foram inovações em algum momento. Mas o conservadorismo se baseia na convicção de que o processo deve ocorrer de forma lenta, gradual e orgânica, deixando aberta a possibilidade de voltar atrás caso o caminho percorrido se mostre perigoso. Com a prevalência do pensamento liberal na sociedade, as coisas passaram a estar em perpétua contestação e mudança, e cada vez mais acelerada. E o que acontece frequentemente é que o progressismo vai fazendo suas conquistas, transformando o panorama social, arrastando os conservadores junto e mudando os termos da discussão no processo. Do you think miniskirts are in good taste? Do I think what? Miniskirts are in good taste. Em uma comparação com o xadrez, é como se os progressistas fossem as peças brancas, que sempre jogam primeiro. Neste cenário, o conservadorismo aparece como uma represa, que existe para deter o avanço das águas. Mas a tendência natural é que a represa vá se erodindo, desgastando e acabe desmoronando. O progressismo pergunta: por que não permitir o divórcio? Por que não incentivar a liberdade sexual? Por que não permitir o aborto? Assim, conservadores tentam remendar as rachaduras da represa na base da argumentação. O problema é que o significado das palavras já não é o mesmo para ambos os grupos. Quando um conservador fala em família, Deus, democracia, os conceitos que ele tem em mente já não são os mesmos que um marxista reconhece. As palavras deveriam ser as ferramentas da comunicação, mas foram distorcidas por décadas de luta ideológica e não servem mais para o entendimento. À medida que o tempo passa, o ruído e a discórdia na sociedade vão aumentando, e enquanto ninguém se entende, as hostilidades vão se intensificando e as rachaduras na represa se multiplicam. Não é simplesmente verdade que a direita predomine. Aliás, há muito tempo não predomina. E, inevitavelmente, ocorre o seguinte: é a esquerda, e não a direita no Brasil, que tem hegemonia no terreno das ideias.